Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e vou dar continuidade hoje ao crime de estelionato. A gente está fazendo um estudo aqui no canal Advogado Completo. Ontem eu falei sobre o caput, né, do artigo 171, que está no título dos crimes contra o patrimônio. A conduta do estelionato ela é composta: obter vantagem indevida, induzindo ou mantendo a vítima em erro. E ele tem uma característica muito peculiar, o estelionato, que é a própria enganação, a fraude. O agente utiliza dessa fraude para obter vantagem ilícita, levando a vítima, induzindo a vítima ou mantendo a vítima em erro. O que é esse erro, pessoal? É a falsa percepção fática. O agente cria uma falsa percepção enganosa dos fatos, diferente do que realmente é, tá bom? E tem uma característica do estelionato que é interessante. A pessoa é induzida, mantida em erro, e ela entrega a coisa para o estelionatário voluntariamente. Diferente do furto, que não é voluntário, né? A coisa sai da esfera individual da pessoa e passa para a esfera do ladrão, não por voluntariedade. Foi o exemplo que eu dei ontem, né, do celular. A pessoa olha para ali e pega o celular da pessoa. No estelionato existe a voluntariedade, porque a pessoa entrega a pessoa de boa fé entrega aquela coisa para o agente, acreditando estar dentro de uma negociação correta, sendo que o ato é totalmente criminoso. Induzir e manter em erro é a falsa percepção da realidade. Através do que, pessoal? Do artifício. A própria etimologia da palavra artifício se remete à arte. A arte de manobrar, a arte de enganar. Isso é artifício. O ardil é a mentira, a trapaça, né? A trama. Qual que é o elemento normativo do estelionato? É o prejuízo. Porque gera um dano no patrimônio, né, da outra pessoa. Lembrando que a objetividade jurídica, pessoal, é a inviolabilidade patrimonial aviltada pelos atos enganosos do agente. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ele é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar o estelionato. Por que fala que é crime comum? Porque o tipo não exige uma qualidade ou uma condição especial de quem comete. Pode ser qualquer pessoa. Ontem eu falei sobre isso também, né? Que aquele cara é um 71. Isso aí vem de uma premissa, você criar um estereótipo de quem é um 71, vem de uma premissa segregadora e racista. Porque um 71 pode ser um pós-doutor em medicina, pode ser um médico, pode ser um dentista, então pode ser um engenheiro civil. Não é muito aquele cara que é bom de lábia, tá? Em que pese possa ser um dos artifícios usados pelo agente é a fala enganosa, né? Vamos lá, pessoal, vamos entrar no assunto primeira coisa, elemento subjetivo que eu não falei ontem. O crime é cometido por dolo. O que é esse dolo? E tem que haver uma vontade, uma intenção de, né? Não tem como você cometer estelionato a título de culpa, por imprudência, negligência ou imperícia. Não tem como. O estelionatário, ele é consciente, é uma vontade consciente e consistente, como fala o professor Rogério Sanches Cunha, de obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. Aí a gente está falando dos elementos do estelionato, né? Que é fraude para si ou para o trem, através de uma obtenção de vantagem ilícita, e prejuízo alheio. Qual que é o objeto material, pessoal? É tanto a pessoa enganada, o objeto material, quanto o bem obtido indevidamente, que sofre a conduta criminosa. Então, quando se fala de objeto material em estelionato, é tanto a pessoa enganada quanto o bem que sofre a conduta criminosa. Classificação, pessoal. Ontem eu falei, mas falei muito por cima.
Vamos entrar mais um pouquinho a fundo na classificação do estelionato. Quanto ao resultado naturalístico, é um crime material. Por que um crime material? Porque o legislador prevê a conduta e o resultado, e ele exige um resultado naturalístico. Qual que é o resultado naturalístico? A obtenção da vantagem ilícita para si ou para outrem em prejuízo alheio. Esse é o objeto material, né? O objeto material é a pessoa enganada e o objeto e a coisa obtida, mas é um crime material, né, que eu quero dizer. Quanto à lesão ao bem jurídico, é um crime de dano, pessoal. Por quê? Porque o tipo ocasiona uma lesão a um patrimônio de alguém, um patrimônio alheio. É um tipo, o tipo penal, né, que eu quero dizer, é um crime de lesão, de dano. Por isso que fala, é um crime danoso, tá? Quanto à conduta, a conduta pode ser de omissão ou de ação. Às vezes você pode cometer estelionato até mesmo no silêncio, né? A pessoa vai tomar um veneno, você não fala para ela, você fica na sua. Você está cometendo um estelionato, né? Ele é comissivo e omissivo. Comissivo por quê? Porque o estelionatário, quando a gente fala de comissivo, o cara que pratica um ato ilícito de estelionato, é um ato de fazer, isso requer comissão. Então é comissivo e omissivo se ele não fazer, se ele omitir-se no momento que ele deveria se prontificar em resolver a situação. Quanto ao momento consumativo, crime instantâneo. No tipo penal é considerado um momento instantâneo, o crime se consome no momento certo de tempo, em que pese pode ser crime instantâneo com efeitos permanentes. Que é quando... Bom, a gente vai falar disso mais pra frente, tá, pessoal? Mas é aquele cara que fica sacando a aposentadoria do pai e em determinado momento ele é pego. Se você for analisar, em tese, é um crime instantâneo com efeitos permanentes. Embora existe jurisprudência do STF que é pacífica nesse sentido, explicando que pode ser crime permanente também, tá? Quanto ao número de sujeito, pessoal, é um crime que é cometido. Quanto ao número de sujeitos, ele pode ser unissubjetivo, mas também ele pode ser, eu acredito aqui agora, abrindo uma lacuna aqui, que ele pode ser plurissubjetivo também. Por quê, pessoal? Porque admite coautoria o estelionato. Às vezes tem um agente que ele vai obter a vantagem ilícita, ele vai agir de ardil, de artifício, para um terceiro obter a vantagem ilícita. Então são dois coautores aí. A gente é só lembrar do exemplo do cheque, né? O cara que emite um cheque sem fundo, depois ele encerra a conta, e ele põe um outro para endossar, esse outro pode ser um partícipe, segundo Nutt. Então se admite coautoria, admite partícipe, é um crime que pode ser plurissubjetivo também, não somente unissubjetivo, essa é a minha visão. Quanto à forma de cometimento, forma livre, pode ser realizado por vários tipos de fraude, tanto é que o próprio legislador, ele deixa no caput do artigo 171 uma fórmula casuística, possibilitando para o operador de direito fazer uma interpretação analógica. O que é uma interpretação analógica? Repito, é quando a pessoa encontra uma fraude, né, que pode colocar naquela circunstância. A circunstância é deixada por uma forma genérica, quando ele fala por outros meios fraudulentos, porque existem vários tipos de fraudes. Então, o operador de direito ali na hora de uma decisão encontra uma fraude que não está tipificada, mas o operador deixou uma fórmula genérica. Outros meios fraudulentos, aí enquadra aí. Pode fazer enquadração típica aí pela interpretação analógica, que é diferente da analogia. A analogia é uma forma de integração, para completar a lacuna, não é uma forma de interpretação analógica. Quanto ao número de atos, é um crime plurissubsistente. Por que plurissubsistente, pessoal? Só lembrar do iter criminis, né? Cogitação, atos preparatórios, execução,
consumação, exaurimento. Até vou falar sobre exaurimento no estelionato, que é interessante também, uma corrente que fala sobre isso. Quanto à tentativa, porque é plurissubsistente, vários atos integram a conduta proibida. A conduta pode ser fracionada em vários atos, por isso admite a tentativa. Quando acontece a tentativa, admite-se a tentativa quando o agente não consegue obter a vantagem ilícita por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos às perguntas, tá, pessoal? Antes da gente entrar no estelionato equiparado, eu sempre faço uma introdução. O crime de estelionato admite o princípio da insignificância? Sim. Se o bem juridicamente tutelado for minimamente lesado. Se a lesão, agora tem uma regrinha aí, pessoal. Ele admite o princípio da insignificância se a lesão não representar 10% do salário mínimo. Se passar de 10%, não cabe mais o princípio da insignificância. Então faz uma conta matemática aí. E quando o réu é primário e a coisa é de menor valor, a gente tem o estelionato privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena. Quando o réu é primário e quando a coisa é de menor valor. Porém, essa coisa de menor valor aí, pessoal, não pode ultrapassar um salário mínimo. Se ultrapassar um salário mínimo, já não cabe o estelionato privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena. O que é o estelionato privilegiado? É quando o réu é primário e a coisa a coisa é de menor valor. Então, ponha uma coisa na sua cabeça, princípio da insignificância, a coisa tem que ser menor que 10% ou a 10% do salário mínimo. Estelionato privilegiado não pode passar do valor do salário mínimo para a pessoa ter a causa de diminuição de pena. Porque eu vou até ler aqui o parágrafo só para não ficar inventando ler aqui e ficar pagando de legislador, né? Aqui, quando fala o seguinte aqui, ó. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo. Esse pequeno valor o prejuízo, pessoal, não pode ser maior que um salário mínimo. Senão não dá para enquadrar aqui a causa de redução de pena, tá? E o princípio da insignificância tem que ser 10% do salário mínimo. Se for maior que 10%, não cabe o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela. Trabalhos espirituais, curanderismo, macumba, quimbanda, adivinhações, pessoas que cobram com a fé alheia, ou até com a fé de pessoas que têm fé realmente, né? Não pode nem falar fé alheia no sentido pejorativo. Pessoas que têm fé numa crença, porque o Estado é laico, a gente tem que respeitar todas as religiões. Trabalhos espirituais pode ser estelionato? Não. Por que não? Não configura estelionato desde a revogação da lei de contravenções penais. Não é possível tipificar a exploração de credulidade pública. Se houver exagero, vai para a esfera civil, pessoal. Tá? Entra dentro da esfera pública de credulidade pública. Não é estelionato. Tá? Mecanismos grosseiros. Não é estelionato também, porque o estelionato é necessário haver um potencial para enganar. Um artifício sutil, uma conversa manhosa, uma enganação, uma ardileza, uma trama. São os tipos de fraudes, né? Não cabe aqui. Se for grosseiro, né? Porque por isso que fala que é o critério do homem médio. Se um homem médio cairia naquela situação, é estelionato. Mas se for uma coisa extremamente grosseira, que foi até a pessoa caiu também por mera desatenção, não é estelionato, tá, pessoal? Esperteza nas atividades comerciais, tipo assim, a pessoa exagera, que aquele produto tira a mancha, exagera demais e fala que aquele azul vai ficar mais... compra esse sabão em pó que vai ficar mais azul do que o próprio azul, aquelas coisas que a gente vê em propaganda. Não é estelionato, tá? Nelson Hungria até faz uma colocação que isso aí pode ir para o Código de Defesa do Consumidor,
caso o cliente se sinta lesado, mas não estelionato. Nelson Hungria também defende, pessoal, que a torpeza bilateral, quando existe má fé do agente ativo e má fé do sujeito passivo, Nelson Hungria vê como que não tem como enquadrar isso em estelionato, porque quando o interesse individual lesado se alheia comprometido à ilicitude ou à imoralidade, ele vê como um negócio espúrio, mas não é a corrente majoritária, pessoal. Existe sim o dolo bilateral, que é a má-fé do agente que está aplicando o estelionato e a má-fé da vítima. Pode ocorrer isso, que é o cara que está fazendo um diploma falso, a vítima sabe que aquele diploma é falso. Aí vai haver uma concorrência e vai haver uma análise no caso concreto que o juiz vai olhar naquela concorrência de culpa quem realmente é o verdadeiro culpado, mas não exclui o crime de estelionato. Cabe a desistência voluntária? Lembra lá da desistência voluntária? O cara desiste de praticar os atos, né? Cabe a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, cabe até o arrependimento posterior, a reparação do dano, porém até o oferecimento da denúncia. Se foi denunciado, aí já pode até lá na hora que o juiz for analisar o artigo 59, né, as circunstâncias, ele pode, se ele reparar o dano, com certeza ele vai ter uma redução de pena. A redução de pena é na terceira etapa, né, pessoal? A gente está falando aqui de uma... Ele vai ter uma minorante, vamos falar assim, né? Mas, até o recebimento da denúncia, cabe o arrependimento posterior. Aquela coisa que a pessoa arrepende depois de ter consumido a ação e ela volta lá e repara o dano. Pode ter uma redução de pena, mas tem que ser antes da denúncia. Depois da denúncia, ele pode ter uma minorante na hora da dosometria da pena. Essa é a palavra que eu queria falar. Vamos entrar agora no assunto, pessoal, que é estelionato por equiparação. O artigo 171, parágrafo 2º, a gente entra no estelionato por equiparação. Vamos lá. Qual que é a primeira? Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. O que é isso, pessoal? A gente está falando do parágrafo 2º, inciso 1. Disposição de coisa alheia como própria. Ato de vender, permutar, dar em pagamento, locação, garantia, coisa alheia, como se fosse sua. Isso é um tipo de estelionato por equiparação. Qual que é o sujeito? Ativo e passivo. Crime comum. Qualquer pessoa pode configurar nesse tipo de estelionato por equiparação. Qual que é o objeto material? Coisa alheia vendida, permutada ou dada em pagamento. Objeto jurídico, patrimônio. Qual que é o dolo? O dolo deve abranger a consciência de que não há poder de disponibilidade sobre o bem. A pessoa está vendendo uma casa, por exemplo, que ela sabe que está hipotecada, e aí ela usa de um artifício, do ardil, da conversa manhosa, da mentira, da enganação, mas aqui é necessário que a pessoa tenha consciência de que não há poder de disponibilidade sobre o bem. Esse exemplo da casa vocês esquecem, porque ele vai entrar em outro estelionato equiparado, tá, pessoal? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. De resultado duplo, o crime se consome com o locupletamento do agente causador do prejuízo econômico. Se o furtador, vamos pensar aqui, a gente está falando de coisa alheia própria como sua. Então eu tenho esse livro aqui, que não é meu, um exemplo, né? Vou dar exemplos assim porque fica mais fácil para mim. Esse livro não é meu. Eu tento aqui, ó, vender ele, tá? Eu tento permutar ou trocar por uma garrafa de Coca-Cola. Eu não sei, eu tento fazer... Aqui entra no princípio da insignificância, mas vamos supor que fosse um livro bem raro, fosse caro esse livro. Eu estou dispondo de coisa alheia que não é minha, como se fosse minha. Por isso eu falo, ato de vender, eu permutar, dar em pagamento, ou eu vou alugar esse livro como se fosse meu. Isso aí é um tipo de estelionato equiparado, inciso 1.
do parágrafo 2º. Agora, se eu tentar vender essa coisa, primeira corrente, analisa, se eu furtar esse livro e tentar vender, como é que fica a situação, pessoal? Primeira corrente, analisa como exaurimento da conduta de estelionato. Primeiro eu estou vendendo uma coisa, primeiro eu furto o livro, depois eu tento vender esse livro como se fosse vender para uma pessoa, mas esse livro não é meu, mas eu furtei ele. Existe uma corrente que fala que é exaurimento do crime de furto, porque o crime de furto, para essa corrente, segundo o princípio da construção, absorve o crime de estelionato. Para Nutt, não absorve o estelionato, pessoal, tá? Pelo furto. Quando o agente em dolo diverso, o que é o dolo diverso? Primeiro eu furtei, depois eu tentei vender como se fosse minha. Existem dolos diversos aqui. O primeiro, um dolo de subtrair, depois um dolo de obter vantagem de uma coisa que não é minha, coisa alheia, como se fosse minha. Vai responder para o concurso material, tanto por furto como estelionato. Estelionato equiparado, para Nutt, tá? O inciso 2, pessoal, aqui do alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. A primeira é a disposição de coisa alheia como própria, tá, pessoal? A segunda é a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Para que haja crime, não basta a disposição do bem onerado. O que é o bem onerado? O cara tem um carro que está com alienado aquele carro. Ele tenta vender aquele carro alienado, tendo consciência que aquele carro é alienado. Sendo imprescindível que o agente silencie a respeito do ônus da alienação. Ele não comenta sobre a alienação. Aqui reside a fraude, do inciso 2, que é alienação, oneração fraudulenta da coisa própria. Sujeito ativo, crime próprio, pessoal. Requer uma condição especial do agente, do sujeito ativo. Dano da coisa de forma fraudulenta. Sujeito passivo, o adquirente de boa-fé, o comprador que compra aquele carro, que está alienado, achando que aquele carro tá tudo correto, porque ele caiu no artifício ou ardil do estelionatário. Pune-se a título de dolo, deve o agente ter conhecimento do ônus que recai sobre a coisa. Isso aí é imprescindível. O agente tem que ter consciência, o agente ativo. Porém, ele silencia, ele não conta. Isso é um estelionato equiparado. Qual que é o objeto material? A coisa própria alienada. Objeto jurídico, proprietário. O patrimônio, desculpa. Sujeito passivo, crime comum. Vamos para o parágrafo 2º do artigo 171. Inciso 3, defraudação de penhor. Pessoal, antigamente tinha muitas casas de penhores. Minha avó mesmo me contou que você ia lá, levava uma corrente de ouro, deixava em garantia, fazia um contrato que chamava contrato pignoratário e a pessoa dava um dinheiro para você para deixar a coisa penhorada, tá? Qual que é o sujeito ativo aqui? Eu vou explicar onde é que acontece o crime de estelionato em defraudação do penhor. Vamos dar um exemplo. Você vai lá na casa de penhor, deixa a sua corrente, pega um dinheiro como garantia. No que você vira a esquina, o dono da casa de penhor vende aquela corrente por, sei lá, por 5 mil reais. Isso chama defraudação de penhor, um tipo de estelionato equiparado. Qual que é o sujeito ativo? O devedor. Quem é o devedor? Que conserva a posse da coisa empenhada. Quem é o sujeito passivo? O credor. Você que deixou a corrente lá, o titular do penhor. A ação típica consiste da defraudação mediante a alienação, venda, permuta, doação, não consentida pelo credor. Aí que está o estelionato. Ou por outro modo,
destruição, ocultação, abandonar a coisa. Vamos supor que... Eu sei até de um caso. Tem um amigo meu que tinha um volante do Ford 29. E ele deixou... Isso aí já faz uns 20 anos. E tinha ainda em São Paulo algumas casas de... Eu não sei se ainda tem, de penhor. Ele deixou esse volante de Ford 29 e uma... Como é que fala? Aquela tampinha do câmbio, né? A tampa do câmbio que era particular do Ford 29. Quando ele foi buscar, o dono da casa de penhor falou que tinha se... ele não estava encontrando mais, que perdeu a coisa. Olha aqui, ele tem ocultação. Porque na época, esses itens do Ford 29, até hoje deve ser, né, era caríssimo. Então, pessoal, é necessário que o agente tenha consciência que sobre a coisa pesa os efeitos inerentes do penhor. Então, essa pessoa que perdeu esse volante do Ford 29 ou vendeu para outra pessoa, está cometendo um estelionato equiparado por defraudação do penhor. Qual que é o elemento normativo? A ausência do consentimento do credor. Qual que é o objeto material? Coisa móvel dada como garantia ao penhor. Crime próprio é crime próprio, pessoal, porque as condições e características de um devedor de uma casa de penhor, né? Ou, enfim, um devedor que trabalha com contratos pignoratários. Sujeito passivo, credor. Objeto material, a coisa empenhada, objeto jurídico ou patrimônio. Inciso 4, pessoal, fraude na entrega da coisa. Quando a gente vai estudar esse inciso 4, a gente tem que entender o seguinte: o que é fraude na entrega da coisa? Eu tenho que entregar um colar de, como é que fala? De brilhante. Eu troco um dos pontinhos lá de brilhante por vidro. Então, esse fraude na entrega da coisa envolve, nesse sentido, a substância que refere o tipo, consiste na matéria que compõe determinada coisa. Eu citei um colar de pérolas que eu troquei uma bolinha lá por vidro, para me beneficiar, obter uma vantagem lícita por esse estelionato equiparado. Como substituir o material da coisa? Qualidade significa a propriedade ou atributo que a coisa possui. Se a pessoa, um colar de pérola possui um atributo que é a pérola. Se eu troco por vidro, eu já tô caindo numa conduta tipificada como estelionato equiparado. Por fim, quantidade. Eu vejo aquele colar de pérolas com um monte de pérolas. Eu falo, será que a dona contou mesmo essas pérolas aqui? Eu tiro 3. Entendeu? Então envolve quantidade. Esse inciso, fraude na entrega da coisa, envolve substância, qualidade e quantidade. Sujeito ativo. É um crime próprio. Pessoa que esteja na posse da coisa a ser entregue. Eu estou na posse daquele colar que eu vou entregar. Rogério Sanches Cunha explica assim: qualquer pessoa que esteja na posse daquele objeto. Sujeito passivo, crime próprio, o destinatário da coisa, a dona do colar. Sujeito ativo deve ter consciência de que a entrega da coisa defraudada em sua substância, qualidade ou quantidade. Tem que ter consciência. Eu tenho que ter consciência que eu tirei 3 pedrinhas dali, eu troquei algumas por vidro, né? Eu entrei ali nos itens que falam de substância, quantidade e qualidade. A ocorrência de prejuízo, porém, à vítima é imprescindível. Obviamente, só haverá crime de estelionato equiparado em fraude da entrega da coisa se na entrega sofrer depreciação ou alteração, né? Obviamente. Se for em atividade comercial, pessoal, aí a gente já vai para o artigo 175 do nosso Código Penal brasileiro. Inciso 4, inciso 5, fraude para o recebimento de indenização no valor do seguro. Pessoal, aqui o agente destrói a coisa com o intuito de se beneficiar da indenização do seguro. Responderá pelo estelionato, porém na forma do caput, em concurso com dano e a lesão corporal. Porque aqui pode ser também que a pessoa faz um seguro e ela faz lesão em si mesma
para receber o benefício do seguro. A autolesão, pessoal, não é punida pelo direito penal, é o princípio da lesividade, tá? Porém, quando envolve terceiros, aí entra a tutela do direito penal. Só que aqui a pessoa faz lesão em si mesmo para agravar a ferida, por exemplo, para conseguir um benefício. Então, aí cai sim em estelionato equiparado por fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro. Existem 4 maneiras de cometer esse estelionato equiparado. Destruir ou ocultar, que é a pessoa que destrói o próprio carro para receber o seguro, ou ele deixa na garagem de um amigo falando que foi roubado para receber, furtado ou roubado para receber o seguro. Destruir ou ocultar coisa própria, ou lesar ou agravar lesão no próprio corpo, no intuito de obter indenização do seguro, securitária. Essa conduta é punida a título de dolo. Olha que interessante, isso é crime formal. Por quê? É a única dos estelionatos equiparados é crime formal. Por quê, pessoal? A única consumação, existe a consumação antecipada. Objeto material. A coisa pertence ao agente ou ao seu próprio corpo. Objeto jurídico, patrimônio do sujeito passivo. Por que é crime formal? Não exige o resultado naturalístico. Na própria conduta de lesar o próprio corpo, de ocultar o carro, já está cometendo um crime de estelionato equiparado por fraude para o recebimento de indenização ou valor do seguro. Inciso 6. Eu estou aqui no parágrafo 2º do artigo 171, inciso 6. Lembrando que o parágrafo 1º fala do estelionato privilegiado. E aqui a gente fala do parágrafo 2º, a gente vai falar do estelionato por equiparação. O inciso 6 fala de fraude no pagamento por meio de cheque. Qual que é o sujeito ativo, pessoal, do inciso 6? É um crime próprio. O sujeito ativo é o emitente do cheque. Inútil complementa o seguinte: o endossante entra como partícipe, tá? Se for de má fé. O sujeito passivo é o crime comum. Qualquer pessoa que recebe o título para pagamento de dívida. Qualquer pessoa pode estar sujeita a receber esse cheque, né? O dolo consiste na emissão de cheque sem provisão de fundos, colocando em circulação, é um dolo duplo aí, e a frustração do seu pagamento. A pessoa dá esse cheque, ela imediatamente vai lá, fecha a conta, ou tira todo o dinheiro que tem na conta, entendeu? Isso é um estelionato por equiparação. Para Basile Garcia, se tiver uma justa causa, não é estelionato. Mas aí tem que ser explicado por que a pessoa deu aquele cheque. Enfim, eu vou aprofundar aí. Para Nutt, se o cheque pertence a terceiro, a figura vai responder pelo caput. Qual que é o objeto material? O cheque emitido, objeto jurídico, patrimônio. Tem uma súmula nesse sentido que fala o seguinte, pessoal. Súmula 246 do STF. Comprovado não ter havido fraude, não se configura crime de emissão de cheque sem fundo. Comprovado não ter havido fraude, não se configura crime de emissão de cheque sem fundo. Se mostrou que a pessoa deu aquele cheque, mas ela não deu com dolo de colocar, de prejudicar outra pessoa, ou aconteceu alguma coisa, uma situação que aquele cheque ela não conseguiu colocar fundos naquele cheque, né? Então, tem que analisar casos concretos aqui, tá, pessoal? Como é que fica o cheque predatado nessa circunstância, pessoal? Na verdade, o cheque predatado é uma convenção criada pelas próprias pessoas, porque ela não é uma convenção legal, porque o cheque predatado não é predatado, você pode depositar no outro dia, mas é uma promessa de pagamento, não configura aqui estelionato. Cheque sustado, pessoal, se não tiver uma justa causa, é sim uma frustração de pagamento. Entra num estelionato equiparado. O cheque emitido para pagar dívida de jogos, a corrente majoritária entende que não é estelionato, porque jogo é uma atividade ilícita. Mas Noronha, então,
grande pensador, sustenta a posição que se o cheque foi transmitido para terceiro de boa-fé, deve ocorrer penalização, responsabilidade está colocando aqui, pois a ilicitude da causa originária não pode ser oposta ao terceiro. É interessante essa opinião dele, eu acho, sabe? Embora não é majoritária, mas eu achei interessante essa frase. A ilicitude da causa, que foi a emissão do cheque, com má fé, já sabendo que a pessoa ia fechar a conta, a pessoa já sabe, vou dar esse cheque e fecho a conta amanhã, não pode ser oposta ao terceiro de boa fé, mesmo que seja em pagamento de jogo. Essa é a posição de Noronha. E claro que isso aqui vai ser talvez resolvido na esfera civil, né, e não na penal, porque envolve um tema polêmico que é jogo. Atividade de prostituição, você dá um cheque sem fundo num puteiro. Isso entra nessa fraude de pagamento por meio de cheque, estelionato por equiparação? Sim. Porque hoje em dia até as garotas de programas, as prostitutas, estão pagando em INSS. Tá? O que é crime? É o crime habitual, que é a pessoa que mantém casa de prostituição, né? E aquela a característica do crime habitual, né? A conduta vai se reiterando, né? É considerado crimes com relação ao momento consumativo. Mas a prostituição em si não é crime, tanto é que as prostitutas hoje em dia até recolhem o INSS. Pessoal, acho que por hoje tá bom, né? No próximo vídeo eu vou falar de fraude eletrônica, tá? Aí a gente entra no parágrafo 2º A, parágrafo 2º B, parágrafo 3º, parágrafo 4º, para continuar o crime de estelionato, que é um artigo grande, né? Um artigo 171. Eu falei hoje dos 6 incisos que compõem os estelionatos por equiparação. Só fazendo uma errata, pessoal, quando eu comecei a falar dos incisos, o inciso 1 é disposição de coisa alheia como própria. Eu acho que eu já citei o 2 como 1 aí, mas é só para... Mas o conteúdo foi correto, só o título que eu errei, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo, pessoal.